Olho a Olho, com Cida Campos. Programa Olho a Olho com Cida Campos hoje recebe o convidado Rogério Ataíde, coordenador do PROCON de Cachoeira Itapemirim. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, Cida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, falando para os consumidores de Cachoeira de todo o Brasil, né? É verdade, até porque o programa é visto no mundo todo. Exatamente, né? É verdade. E fica também algumas dicas que você vai deixar, algumas dúvidas que você vai esclarecer para outras pessoas que também estão fora do Brasil e que precisam também de alguns auxílios, né? Isso vai ajudar muito. Com certeza, é importante. A oportunidade que a gente tem sempre de falar sobre o direito do consumidor é importantíssimo, porque a cada dia que passa a gente vê mais conquista, mas em compensação muitas pessoas não conseguem buscar o seu direito por falta de informação. Isso é verdade. E todo mundo tem direitos, como também tem deveres. Certo. Todos nós temos direitos e deveres. Pois bem, então nós vamos começar com o nosso bate-papo com algumas perguntas nossas e algumas perguntas de alguns internautas, tá? Então vamos lá. O PROCON tem realizado algumas negociações, né, entre empresas, bancos, para auxiliar, ajudar quem está com uma dívida grande. Como é que tem feito isso? Como tem sido isso? Olha, Cida, a gente recepciona muitas reclamações relacionadas à dívida, né? Inclusive no Congresso tem um projeto de lei que já está para ser aprovado para a questão do superendividamento, uma coisa um pouco mais complexa que acredito que vai ajudar muitos consumidores no Brasil. Nós lá atendemos desde pessoas que têm várias dívidas com várias lojas ou vários bancos, até aquela pessoa que nos procura, e está acontecendo muito ultimamente, pessoas com dívida de cartão de crédito. O que a gente faz? A gente recepciona a reclamação, a gente abre uma carta de investigação preliminar e encaminha para os bancos ou para o cartão de crédito ou para as lojas, perguntando se tem uma maneira de fazer uma negociação. Se for frutífero, encerra, a gente já faz a negociação ali naquele primeiro contato. Se não, o que a gente faz? A gente caminha para o setor nosso jurídico, lá nós temos 2 conciliadores, e em uma audiência de conciliação se tenta resolver aquele problema ali, parcelando, vendo as questões dos juros, se for um juros fora da realidade. Existe um grau de resolução grande. Infelizmente, em alguns casos nós não conseguimos resolver. Esses casos, administrativamente, que a gente não consegue resolver, a gente orienta o consumidor a procurar a tutela judicial, procurar o poder judiciário para tentar resolver. Mas pode acontecer essa negociação ali dentro mesmo com esses bancos, não só de Cachoeiro, como também de outros municípios vizinhos, como Muqui, Castelo. Isso tem acontecido aqui? Olha só, Cida, nós damos, o PROCON Municipal de Cachoeiro, nós damos assim, prioridade a atender os munícipes de Cachoeiro. Só que nós somos uma cidade regional, né? Um polo. E, por exemplo, os nossos vizinhos, né, a população vizinha aqui, ele usa muito Cachoeiro. Ele vem aqui trabalhar, ele vem aqui comprar, ele vem aqui estudar, ele vem aqui consultar, enfim, as prestações de serviço da nossa cidade e também o mercado de trabalho é muito grande. Então a gente recepciona sim esses consumidores de outros municípios e recepcionamos a reclamação dele. E ele pode ter uma dívida em qualquer lugar, em qualquer lugar do Brasil, e esse fornecedor ele tem que ou mandar um preposto ou mandar uma carta respondendo o PROCON municipal, né? Então ele tem que vir aqui na nossa audiência de conciliação. Então a gente abrange sim outros municípios vizinhos. E quando não acontece essa conciliação ali no PROCON? Quando não acontece, a gente, infelizmente, né, a gente pede que o consumidor procure o poder dele, procure o poder judiciário para resolver a sua demanda. Sabendo que, se for infringido o direito do consumidor, nós multamos a empresa ali em audiência mesmo. É mesmo? Sim, ali mesmo. Se nós vimos que o direito do consumidor ele foi ferido, foi infringido e o comerciante ou fornecedor não está resolvendo o problema do consumidor em audiência, ele vai ser multado, ele vai ser autuado. Outra coisa importante, o CDC nos dá essa prerrogativa com a defesa do consumidor. Nós comunicamos a empresa não vir em audiência, ela é multada por desobediência. Ela tem que vir ao órgão, pelo menos dar uma satisfação para o consumidor e o órgão que a intimou. E se acaso essa empresa vier sem o advogado? Vocês têm um advogado que pode dar suporte também à empresa? Não, nós somos, o PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor. Nós somos sim tendenciosos, nós olhamos o lado do consumidor. Nós recepcionamos sem problema nenhum, não é uma prerrogativa e um advogado em audiência.
a grande maioria manda-se um advogado, porque nós temos um conciliador que na realidade é um advogado que está ali olhando o interesse do consumidor. Ah, então quer dizer que se acaso ele também for sem respaldo jurídico, não tem problema. Não, não tem problema. O lojista, o comerciante, né, o industrial, enfim, toda essa pessoa que é o fornecedor, que faz parte da toda a cadeia de produção, ele pode ir ao PROCON sem advogado, não tem problema nenhum. É uma audiência de conciliação. Qual é o prazo para abrir uma reclamação? Por exemplo, eu comprei um chinelo, e aí esse chinelo em 2 dias descolou, rebentou, desbotou. Qual é o prazo que eu tenho para trocar ou para de repente me dar o dinheiro de volta, se isso for possível, não sei? Muito oportuna a sua pergunta, Cida. Nós temos os produtos duráveis e os produtos não duráveis. Os produtos não duráveis, o que é? Um lanche que você faz, um pão, um refrigerante, um preservativo, são produtos não duráveis. Esses produtos têm um prazo de 30 dias para reclamação. Você tendo um problema desse, com 30 dias você faz uma reclamação e o fornecedor tem 30 dias para solucionar aquele problema ali, ou devolver o dinheiro, ou fazer a substituição, ou fazer um reparo. No caso de bens não duráveis, tem que se resolver imediatamente. E os bens duráveis, que, por exemplo, um chinelo tem que ser um bem que dure mais de 90 dias, né? Um eletrodoméstico, enfim, os produtos duráveis, ele tem um prazo de 90 dias para reclamação. Você comprou a sua sandália, a sandália deu um problema, qualquer que seja, o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para resolver aquele problema seu. Se for um caso de um reparo, não sei se uma sandália, hoje em dia é muito difícil ter esses profissionais que fazem reparo na sandália. Muito comum nos eletrônicos. Teve um problema, tem um vício, o fornecedor ele tem um prazo de 30 dias para resolver o problema, podendo as partes conveniar, podendo ter uma convenção de não podendo ser menos de 7 dias, não podendo ser superior a 120 dias. Não pode passar desse prazo para resolver esse problema. Mas enfim, o prazo realmente que a gente usa são de 30 dias. Se o fornecedor não resolver aquele problema, o consumidor ele escolhe ou o dinheiro dele de volta, ou um abatimento do produto, ou um produto igual ou similar. É o consumidor que escolhe o produto. Então, no caso seu, comprou um produto, deu um problema de vício, o fornecedor tem um prazo que pode resolver aquilo de 30 dias. E com 90 dias é a garantia legal. Todo produto que você compra, independentemente daquela garantia contratual, que tem uma diferença, a garantia legal está prevista no código, é 90 dias, todo consumidor tem uma garantia legal de 90 dias do produto que ele compra, nesse prazo você pode reclamar. A garantia contratual, o que é a garantia contratual? A garantia contratual é aquele contrato, aquele garantia que compra a televisão e te dou 1 ano de garantia. Essa é a garantia contratual. Ah, mas então... como é que é? Essa garantia de 90 dias, essa garantia de 1 ano contratual? O consumidor sai perdendo? Não. Essa garantia contratual, ela tem um plus a mais para o consumidor, porque findando aquela garantia contratual de 1 ano, o consumidor tem mais 90 dias para fazer a sua reclamação. É óbvio que você tem que ficar atento o que aquela garantia contratual está lhe oferecendo ali. Então é importante ficar atento a isso. Ao contrato. Mas recapitulando para a sua pergunta, com 30 dias produtos não duráveis e 90 dias produtos duráveis, você pode fazer a sua reclamação. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Rogério, quando eu faço uma compra de qualquer mercadoria, seja ela qual for, se eu quiser trocar, eu tenho 7 dias, eu tenho 3 dias, como é que é isso? Muito oportuna a sua pergunta. É comum os comerciantes, na hora que você faz uma compra de um eletroeletrônico, comprou uma televisão, eu te dou 7 dias para trocar. Você pede a esse comerciante que falou isso, para o gerente, colocar no verso da nota que você tem 7 dias de prazo para você trocar. Por quê? O código simplesmente não dá essa liberdade de trocar imediatamente. Trocar simplesmente por trocar, o comerciante não é obrigado.
O que o comerciante ele é obrigado é o seguinte: deu um problema nessa TV, um vício, ele procura esse comerciante leva esse produto a uma assistência técnica e aí sim ele pode resolver o problema daquele produto que comprou. Não resolvendo, a gente volta naquele caso. Não resolveu em 30 dias, aí sim ele é obrigado a devolver o produto, um outro produto similar, devolver o dinheiro ou dar um abatimento. Contrário ao vestuário. Se você comprou uma roupa e na primeira lavagem ela encolheu, aí sim você vai lá e exige que troque aquele produto, que aquele produto veio com vício na sua natureza que não tem utilidade nenhuma. Então imediatamente tem que ser feita a troca. Vamos dizer que eu comprei uma peça íntima. A peça íntima, em alguns casos, principalmente para mulher, são poucas as peças que vêm lacrada. Se eu comprei um sutiã, é muito difícil vir lacrado, com embalagem. Vem com as etiquetinhas, né? Pois bem, eu comprei e eu preciso trocar porque não deu. Eu achei que fosse dar em mim, mas não deu. E aí, eles podem trocar, eles devem trocar? Olha só, é importante também porque a gente ouve... Nesse período, as pessoas querem presentear com roupas, né? Aí eu sempre falo, se for presentear... Um exemplo, né? A mamãe, ou a namorada, ou a filha, procurar saber o gosto delas. Não gosto da cor vermelha. Trocar simplesmente porque não gostou da cor e trocar simplesmente porque presenteou e o tamanho não era aquele, o comerciante não é obrigado a trocar. Quando você vai à loja, é interessante você provar aquela mercadoria. Quando você compra um eletroeletrônico, é bom você testar na loja, porque a partir do momento que você tira da loja, o comerciante não é obrigado a trocar simplesmente por trocar. Até mesmo quando ele pega um telefone e chega em casa, abre a caixinha, viu que o telefone está trincado, o comerciante não é obrigado a trocar aquele produto imediatamente. Aquilo que eu falei, tem aqueles prazos legais respeitados pela lei. Por isso que é importante ter esse cuidado na hora de comprar e perguntar ao comerciante: você troca esse produto? Eu vou dar de presente? Sim, eu troco. Então você coloca no verso da nota fiscal, que aí sim ele está fazendo um contrato com você, se responsabilizando de trocar aquela mercadoria. E quais são os documentos que eu preciso quando eu for fazer uma reclamação no PROCON? Primeiramente, exigir a nota fiscal é sempre importantíssimo, que é uma prova cabal que você comprou aquele produto. Então você precisa levar o quê? A nota fiscal do produto ou o contrato da prestação de serviço, né? Porque o consumo também tem a prestação de serviço. A nota fiscal, o contrato, cópias do documento pessoais da pessoa que vai fazer a reclamação e um comprovante de residência. É uma coisa muito simples você abrir uma reclamação no PROCON municipal. Nós recebemos de alguns internautas aqui, Rogério, por exemplo, dívida ativa. Existem alguns imóveis aqui em Cachoeiro que estão indo para dívida ativa porque não paga IPTU, porque tá aquela bola de neve. Infelizmente isso acontece, né? E a gente tem visto muito. Pois bem, quando o município manda para o banco e o banco manda para o cartório, algumas pessoas não estão cientes que além da dívida ativa, da dívida que ela tem com o município, quando vai para o cartório, ela também tem uma taxa para pagar lá no cartório. É certo. Isso não é relação de consumo. Então, o que talvez, se eu tiver esse problema, eu tive esse problema, exemplo, não é o caso, tá? Não é o caso, internautas, mas se o João teve esse problema, se o João for procurar o PROCON, não cabe ao PROCON. Vamos colocar, levando para esse lado de cartório que está levando aí, vamos levar para o lado do consumo. A pessoa comprou um produto e uma duplicata com 30 dias. E ela não conseguiu saldar aquela duplicata no prazo. E aquilo foi para o cartório, né? Ela procurou a empresa e negociou e pagou. Ela tem sim que pagar aquele valor de cartório, aquela taxa de cartório ela tem que pagar, porque senão ela fica com o nome dela negativado. Isso é uma coisa legal. Legal. É legal. Porque muitos às vezes acham o seguinte: eu paguei a minha dívida com o Rogério. Rogério, eu não te devo mais nada. Só que esquece que essa dívida também está sendo cobrada pelo cartório. Ele tem que procurar o cartório, pagar o cartório, pegar uma carta de anuência com aquela pessoa que pagou e levar ao cartório.
Na hora que ele paga o cartório, tem que levar aquela carta de anuência, aí o cartório sim dá baixa naquele título que foi protestado. É importante que o cartório mande uma correspondência para o consumidor e ela dá um prazo. Se ele pagar naquele prazo que o cartório deu, o título não foi protestado ainda. Aquilo é uma carta avisando que o título pode ser protestado. Isso é direito comercial. Mas eu vou explorar um pouquinho aqui, tá? Isso é direito comercial, é bacana. Mas o consumidor, quando recebe aquela carta, o título ainda não foi protestado. Ele pagou, tudo bem. Se ele não pagou, aí sim o título foi protestado, aí sim ele tem que pagar as taxas de cartório. Ok. Quando, seja a Cida, seja o João, seja o Pedro, compra alguma coisa pela internet, é importante. A compra pela internet ela tem uma peculiaridade diferenciada. Aquilo que eu falei, contrário que você quando compra uma TV numa loja física e você leva para casa e você se arrepende, você não pode voltar na loja mais e exigir que seja cancelada essa compra. Pela internet, não. A partir do momento que chegou a mercadoria na sua casa, que você deu a ciência, você tem um prazo de arrependimento, 7 dias de cancelar aquela compra. Independentemente, é um prazo de arrependimento, 7 dias, independentemente daquele produto ter vindo com vício ou vindo por outro problema. Você não gostou, você se arrependeu. A empresa é obrigada a receber aquela mercadoria de volta e ressarcir aquela quantia que você pagou. Até mesmo com os correios, com a taxa de correio? Tem que devolver todas as despesas. Você tem que ficar atento nas compras da internet, né? Porque você pode comprar um produto pensando que custa 5 e tem as taxas de correio, mas tem que devolver todo o seu dinheiro, todo o valor que foi pago. É um arrependimento. Tá, e quando eu comprei essa caneta pelo correio, desculpa, pela internet, e aí eu não recebi essa caneta porque os correios não fez a entrega no meu endereço. Mas eu tenho um número de protocolo que eu vou rastreando, mas foi... Olho a Olho, com Cida Campos. Rogério, contas, eu tenho meu telefone celular, ou eu tenho telefone fixo, ou eu, de repente, o meu cartão de crédito, a minha conta não chega no endereço. Exemplo, tá? Eu sempre me coloco em alguns exemplos. O que fazer? Quando eu consigo pegar essa conta, seja na loja da operadora do meu telefone, ou seja na operadora do meu cartão de crédito, quando eu pego, eles podem cobrar multa por pagar em atraso? Atraso porque eu não recebi em casa, no meu endereço. Infelizmente, se você tiver conhecimento daquilo ali, aquilo não chegou na sua casa, isso não exime você de não pagar aquela mercadoria. É óbvio que se você tiver tendo um aborrecimento corriqueiro sobre isso aí, você tem o direito sim de reclamar. Mas, por exemplo, conta de telefone, conta de luz, conta de água, se não chegar naquela data ali que você já tem o conhecimento daquilo ali, você tem que procurar os mecanismos e pagar. Cartão de crédito, da mesma maneira. Hoje em dia é muito comum pedir por chegar via e-mail para você, para facilitar também, para você não ter esse tipo de aborrecimento. Que isso pode realmente sim constranger e ter um aborrecimento. Mas assim, tudo aquilo que está prejudicando, que está incomodando o consumidor, ele deve procurar os seus direitos, ele deve procurar os órgãos de proteção, deve primeiro procurar a empresa. A gente sempre fala para procurar a primeira empresa para tentar resolver, sanar aquele problema. Mas não tendo a solução nesse primeiro momento, procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Isso é muito comum em época de greve bancária. As pessoas falam assim, eu fui ao banco, o banco estava fechado, mas você tem o conhecimento daquela dívida? Você teve um outro mecanismo para pagar? Hoje em dia tem muitas opções, né? Tem como você pagar pela internet, correspondente bancário, casas lotéricas. Então o consumidor tem que ficar atento a isso aí. Por exemplo, um internauta, ele enviou essa pergunta para a gente, mas ele relatou o que aconteceu. Brevemente, ele não recebe a conta telefônica do celular, a conta do celular dele, desde o ano passado ele tem 18 números de protocolos, feito pela operadora. Ele solicitou na 10ª vez que enviassem por e-mail, e aí eles estão enviando, não chega pelo correio a conta telefone, não chega por e-mail, depois 18 números de protocolos, ele recebe um número de código de barra pelo um torpedo. E ele costuma pagar a conta em casas lotéricas. Por quê?
porque é o local de trabalho dele, ele tem alguns minutos só para almoçar, ele não pode se ausentar porque ele é comerciante, dono, então ele não pode sair muito tempo para ir ao banco, outra coisa. Pois bem, só que as casas lotéricas informam que aquele número de código de barra para o celular eles não podem aceitar. E aí estão cobrando juros porque ele passa da data de pagar. Se vence do dia 10, às vezes quando ele consegue essa conta, porque ele tem que ir até a loja pegar, a loja da operadora, pegar a segunda via. Todas as vezes está acontecendo isso. E aí? Aí ele tem que pegar todos esses protocolos, nos procure lá no PROCON, que a gente abre um processo administrativo e nós vamos tentar solucionar o problema dele. E se ele também se estiver se sentindo constrangido com dano moral ou um dano material, ele deve procurar o Poder Judiciário. Porque, como você falou, é um problema, é uma má prestação de serviço da operadora com os consumidores. Infelizmente, isso acontece, essas operadoras de telefone móvel, telefone fixo, TV por assinatura, infelizmente os consumidores passam por esse tipo de constrangimento. E a gente orienta eles a procurarem seus direitos, procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, comunicar as agências reguladoras, a Anatel, é importantíssimo, tentar também o 0800 e sempre quando tiver contato com essas empresas, anotar os números dos protocolos e nos levar. Anatel, qual seria o número? Quem não sabe, qual seria o número para entrar em contato com a Anatel? Você se lembra? Se não se lembrar, tudo bem. Acho que, se eu não me engano, é algum 0800. Eu agora, nesse momento, eu não tenho o número. Tudo bem, isso acontece, são muitas informações ao mesmo tempo, né, Rogério? Mas deve procurar na conta de telefone, é obrigado a ter o número da Anatel, nas contas de telefone, nas contas de TV por assinatura. Ali está o 0800 da Anatel ou algum número, é como no caso do PROCON estadual, 151, deve ter um número específico assim. Você falando a respeito de números de telefones para contato, para reclamação, ou seja lá até mesmo para elogios, que isso é muito difícil, né? Mas brasileiro, infelizmente, nós temos esse hábito. Existe alguns números, 0800 ou 0400, se eu não me engano, existe também, que a pessoa às vezes não consegue fazer a ligação pelo celular, só por telefone fixo. E às vezes a pessoa não tem telefone fixo, principalmente hoje em dia, que é muito difícil alguém ter um telefone residencial. E aí, como que faz? Quer dizer, eu me sinto constrangida porque eu quero fazer uma reclamação e eu não consigo. Eu não posso ligar do meu celular para 0800, eu não tenho outro número, e aí? Se o consumidor estivesse sentindo que o direito dele está sendo ofendido, o direito dele de pleitear aquilo ali, de fazer uma reclamação, é o que eu falei, ele procura os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Nós vamos recepcionar a sua reclamação, porque o consumidor ele é a parte vulnerável perante a cadeia de produção, perante o fornecedor. Então o fornecedor tem que oferecer os mecanismos de facilitação para o consumidor fazer a sua reclamação. Se ele estiver sentindo que os direitos dele estão sendo preteridos, procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor, que nós vamos abrir uma reclamação e vamos analisar essa dificuldade que o consumidor está passando. Ótima informação. Rogério, qual é o telefone do PROCON para todos os internautas e de que horas a que horas? Vocês abrem que horas, fecham que horas, de segunda a sexta ou segunda a sábado? Fala sobre... Nós trabalhamos de segunda a sexta, atualmente nós estamos trabalhando de 7 a meio-dia. A fiscalização está na rua de segunda a sexta-feira, de 7 às 18 horas, mas também a fiscalização está também sábado, domingo, feriado, com escalas e plantão especial, específico. E nosso telefone é 3155-5262. Esse telefone você pode ligar, tirar umas dúvidas, esclarecimento. E esse telefone também, se os consumidores tiverem algum problema depois do meio-dia, pode ligar que a fiscalização, ele pode recepcionar a reclamação do consumidor ou pode até mesmo ir em loco tentar resolver o problema do consumidor. Na verdade, o PROCON não está dormindo, não é mais como antigamente. Hoje existe punição. Nós temos um grau de resolução no primeiro atendimento nosso preliminar que eu falei, de quase 90% das reclamações atendidas. Isso aí, estatisticamente, nós temos. Esse restante que vai ou para a fiscalização ou para o jurídico, ele cai um pouco.
porque geralmente envolve negociações de dívida, instituições financeiras, então já é uma coisa um pouco mais complexa, entendeu? Então tem um grau menor de resolução, mas a grande maioria resolve seus problemas e o PROCON no Brasil todo tem uma grande credibilidade. Isso é muito bom e uma segurança para o consumidor. Porque em alguns momentos, nós brasileiros, o povo em geral tem sofrido com tantas coisas, né? E os nossos direitos têm que ser respeitados, né? E eu fico feliz de saber que Cachoeiro não está ficando para trás. Principalmente com os direitos do povo, né? O povo tem que ter direitos sim, tem os seus deveres também. Eu deixo aqui o meu agradecimento a você, a sua equipe, ao PROCON, pelo belo trabalho e também pela participação no programa Olho a Olho com Cida Campos. Infelizmente, nosso tempo acabou. O programa Olho a Olho com Cida Campos termina por aqui. Até o próximo. Olho a Olho com Cida Campos.